Começar aí o nosso estudo da escola dominical, né? Vamos nos assentar e eu sei que nem toda a igreja está aqui, mas uma grande parte. Eu esqueci de dar dois avisos. O primeiro é que o Fernando e a Elisiane, eles hoje estão lá na congregação em Cabo Frio. Dia 25 de setembro, eu estarei lá no domingo de manhã e à noite, tá? Eu estarei dando escola dominical e pregando e dando os elementos da ceia, o sacramento. Então não estarei aqui no domingo dia 25 de setembro. Já falei com o Michael, vulgo Michael, que ele vai pregar aqui na igreja, tá? Então ele estará trazendo a palavra aqui, eu vou ver se de manhã ou à noite. Senão eu vou pedir ao Rodrigo aí para ajudar, tá? E outra coisa é a surpresa que eu tive ao chegar e ver o nosso irmão presbítero Amazonas aqui, né? Já operado, né? E assim, realmente eu não esperava, que essa é uma operação bem delicada, né? Ele aí provavelmente aí está com algumas coisas decorrentes aí da operação. Mas graças a Deus parece que correu tudo bem, né? Está aí, e está dando aí um tempo para voltar à sua residência, para voltar lá para Manaus. Quando você for por lá, viu? Manda um abraço lá. Eu tenho muitos amigos lá, Manaus, mesmo porque o meu presbitério era de lá, né? Não sei se você vai conhecer alguém lá que é da minha mesma geração, tá? Mas é um prazer tê-lo aqui, saber que o senhor está bem, e agora está retornando aí para o seu dia a dia. Queridos, nós vamos iniciar nosso estudo. Aqueles irmãos que trouxeram a confissão de fé, abram aí no capítulo 6, seção 4, que está aqui, para a gente falar da seção 4, a gente vai iniciar falando um pouquinho do que foi dito anteriormente, até para dar continuidade, e aí vamos explorar aí esse breve resumo aí, descrição aí daquilo que nós cremos com relação à questão do pecado. Vamos orar antes, baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, nós entendemos que para a leitura, para o ensino da Tua Palavra, precisamos, ó Senhor Deus, muito mais do que capacidade, inteligência e estudo, que não estão dissociadas e que são instrumentos, ó Pai, da iluminação do Teu Espírito à nossa mente. Por isso pedimos agora que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento, para que possamos, ó Senhor Deus, ter essas doutrinas em nosso coração, entendê-las, ó Pai, e viver por meio delas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a seção 6, ou seja, o capítulo 6 da seção 4, diz assim: desta corrupção original, pela qual fomos totalmente dispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então você veja aí que ele já inicia fazendo uma referência a alguma coisa que foi dita anteriormente, né? E nós vamos ver, só lembrar o que a seção seguinte fala. Então, de uma maneira geral, nós vemos que, decorrente da queda de Adão, como representante legal de toda a humanidade, a condenação consequente do pecado original de nossos primeiros pais foi transmitida à sua geração de forma ordinária. É o que a gente vai ver lá em Romanos capítulo 5, e aí vamos mexer aí com alguns textos, né? Verso 12 e 18. Embaixo de toda afirmação ali da nossa confissão, você tem ali uma série de versículos que sustentam e são apontados, né? Os números ali, o número 1, a corrupção original, então o número 1zinho, os textos que falam dessa corrupção e assim sucessivamente. Essa é a estrutura da nossa confissão de fé, tá? A gente não colocou ali, mas vai citar muitos deles
aí no decorrer da nossa exposição. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12 e 18, nós vemos a Escritura dizendo assim, Romanos 5, 12 e 18. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E lá no verso 18 ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. É o contraponto, né? Ou seja, é o oposto. Mas vamos atentar os nossos olhos para o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que nós vamos ver aqui desse texto? O que nós percebemos aqui? Nós percebemos nesses versos que o pecado, naqueles que vieram depois de Adão, testifica sobre a condição de morte deles. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A evidência do pecado original é a morte. A explicação para a morte, a condenação do pecado de ter passado para todos os homens, se dá pela evidência do pecado na vida do homem. O pecado na vida do homem testifica do pecado original, da morte, da situação em que o homem se encontra em pecado. Lá no início do verso 18 do mesmo capítulo, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. E aí você vê que esse início de verso aí nos mostra como o juízo de Deus se deu sobre os nossos primeiros pais, e assim eles receberam a condenação de Deus sobre ele, e nós, feitos ou filhos da semelhança de Adão, comungamos também desse mesmo resultado. E aí a gente vai começar a entrar na nossa sessão. Essa sessão vai nos informar que essa corrupção original nos deixa totalmente indispostos e incapazes e adversos a todo bem. Ou seja, a corrupção original é a fonte de todos os nossos pecados. E isso pode ser uma análise assim meio desalentadora, mas não é exagero, é a pura realidade. E a gente vai perceber, vamos ver aí, né, Paulo falando em suas cartas a respeito dessa nossa condição depois da queda e antes de uma genuína conversão. Abra aí Romanos capítulo 5, verso 6. Ele vai nos dizer que nós éramos fracos, Romanos 5, 6, incapazes de fazer o que é bom, que a nossa mente guerreia contra Deus e que o nosso intelecto não está sujeito à lei de Deus. É isso que a nossa condição nos garante, nos deu, né? É isso que a corrupção original gerou. Veja aí, Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa fraqueza aí, que fraqueza é essa? Espiritual, a condição espiritual do homem. Abra aí Romanos capítulo 7, verso 18. Veja o que a Escritura vai dizer: incapaz de fazer o que é bom, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, incapaz de fazer aquilo que é bom, e que a nossa mente guerreia contra Deus, e que o nosso intelecto, a nossa inteligência não está sujeito à lei de Deus. Abra aí Romanos capítulo 8, verso 7, que diz assim, Romanos 8, 7. 7:18. 7:18. Diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E o último texto, Colossenses 1:21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos.
no entendimento pelas vossas obras malignas. Então perceba o que a Escritura vai nos dizer aqui: fracos, incapazes de fazer o que é bom, que nossa mente guerreia contra Deus e que nosso intelecto não está sujeito à lei de Deus. O que Paulo está traçando aqui é o que nós chamamos de depravação total do homem. Por quê? Porque ele, nesse estado de depravação total de sua depravação total, ele está espiritualmente incapaz e espiritualmente morto com relação a Deus e a tudo que se refere à salvação, à santidade, à piedade. Abra Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, após o belo capítulo 1, dizendo que ele nos elegeu e que fez isso por amor e que nos predestinou, aí ele fala da condição do homem antes disso, antes da sua salvação, que ele chama aqui de ressurreição. Veja aí, ele vos deu, Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E lá no verso 20 ele repete de novo, Efésios 2:1 e 5. E estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele repete duas coisas que nós precisamos entender aqui, que a repetição vai enfatizar: a morte do homem, a situação do homem, antes da sua conversão, ou seja, na sua condição natural, e a vida que ele recebe após a conversão. São duas coisas que se repetem aí. Apesar de serem opostas, elas estão aí sendo enfatizadas, porque uma está ligada à outra. Necessariamente. O homem vai precisar de vida porque está morto. E se o homem está morto é porque ele não tem vida. E que vida é essa? Vamos usar umas palavrinhas aí que ninguém entende. É a vida espiritual. É muito bom falar isso aqui, ninguém entende o que é. É a vida eterna. O que é ter a vida eterna? O que é ter uma vida espiritual? É o que nós acabamos de ver aqui em Provérbios. É ter os olhos abertos, o coração transformado. É hoje ser considerado filho e estar numa condição diferente, ou seja, não somos escravos do pecado. Isso é que é vida espiritual. Então o que nós vemos aqui nessa condição pós-queda e antes de uma genuína conversão? O homem é escravo do pecado. O que significa ser escravo do pecado? Seus sentidos espirituais não funcionam, ele não tem entendimento, ele não pode responder positivamente ao Evangelho, ele não pode agradar a Deus e se voltar para Deus em uma obediência verdadeira, muito menos agradar a Deus, como eu falei, em qualquer coisa que faça. Por quê? Porque está manchado, contaminado com o pecado. É engraçado, né? Vamos dar um exemplo assim, bem como é que se diz? Bem vivo, né? Seu filho chega com um desenhozinho lá, né? Aí você mostra para ele, que nem eu na escola, às vezes alguns alunos do primeiro segmento: tio, olha o que eu fiz aqui, já é para mim. Apesar de não dar aula para ele, já dei, né? Aí teve uma menina, até que desenha direitinho, desenhou meu rosto, e aí botou assim: professor, estou dando para você. Eu falei: se eu for assim, eu estou feio, né? Eu sou feio, porque ela me desenhou assim. Ela desenha bem. Pai, obrigado, tá lindo e tal. A gente não fala assim para os nossos filhos? Pega aquele desenho ali: poxa, meu filho, tá lindo. E você acha lindo mesmo. É feio, mas você acha lindo. Vai dar o vizinho, o filho do vizinho, coisa horrível. É mais ou menos assim. Mais ou menos. O que nós fazemos para Deus não é aceito, porque está contaminado pelo pecado. Mas quando nós estamos em Cristo, essas coisas são transformadas.
aquilo que seria mais terro e assim, primário, Deus aceita como se fosse genial, porque somos filhos, somos filhos. Mas a ideia aqui é mostrar porque está contaminado com o pecado, isso não é aceito diante do Senhor. Não adianta o que eu faça. Por quê? Porque não está centrado em Cristo. E é interessante porque isso vai mostrar ali, determinadas coisas, como nós vimos hoje lá no capítulo 14. Quando nós falamos que nessa situação, nesse estado, o que eu posso fazer, ou o que eu faço para agradar a Deus, não tem valor nenhum, porque está manchado com o pecado, com o engano, como diz lá a Provérbios, o nosso culto não vai servir. Não vai servir. O culto que eu presto a Deus não vai servir quando eu não tenho um coração transformado. Você já escutou aqueles irmãos falando assim: eu sou um religioso, eu temo a Deus, mas eu fico vendo Deus em casa, na internet, eu não vou à igreja, então o meu culto ele aceita. Não vai aceitar, porque não foi assim que ele determinou na palavra dele. Ele criou a igreja e o objetivo dele é que os seus filhos se reúnam na igreja. Então, se você está fora, meu filho, então você está fazendo algo que não agrada a Deus. E essa é a condição de todo homem. Ele acha que está agradando a Deus, ele é crente, ele tem vai estar agradando a Deus ficando em casa vendo televisão. Eu vejo algumas pregações, eu sou sincero diante de Deus. A sua sinceridade vai levar você para o inferno. Porque não é essa sinceridade que o Senhor quer de nós, implanta em nós. A sinceridade que Ele implanta e quer de nós é aquela que a palavra de Deus nos mostra. Conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas é saber que aquilo que fazemos vai agradar ao Senhor, vai ser um culto. E mesmo que seja imperfeito, o Senhor Jesus aceita como perfeito, como aquele desenho lindo daquele filho, todo troncho. Por quê? Porque foi feito em Cristo Jesus. Abra Gênesis capítulo 5, 8 e 8, 21. Perceba aí as pesadas acusações que Deus fez antes e após o dilúvio. Antes do dilúvio, destruiu tudo, sobrou uma família. Após o dilúvio, é a mesma conclusão. E vejam como elas são válidas hoje em dia também. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado da terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração, consequentemente vou destruir o homem do mundo, por meio de um dilúvio. Aí veio o dilúvio com uma família. Aí o Senhor diz lá no verso 8, 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E aí a gente vê aquele texto lá de Noé, e Noé achou graça diante de Deus. Aí pensando que Deus olhou para Noé, a única pessoa que Deus olha lá de cima e se agrada é o filho. Esse é o meu filho amado em quem me comprar. É o único. Ele olha para Noé, e a ideia ali achou graça, ele foi agraciado, ele foi favorecido por Deus. Ele recebeu o favor de Deus. Não é que Deus olhou para Noé e viu assim: puxa, Noé, que coisa linda, você é um homem, não precisa de nada. Não foi isso. Deus olha para Noé, vê o pecado no coração do homem e se dispõe a agraciar com a sua bondade, com a sua misericórdia e com o seu amor. E nós vemos isso claramente no relato posterior a isso, lá no capítulo 9, abram aí Gênesis 9, 20 a 25, o pecado, sendo aí apresentado em Noé, na família que foi agraciada por Deus. E aí você vê a mensagem do Evangelho, a graça de Deus sobre aqueles que não merecem essa graça, porque são imperfeitos. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, e Ele ali
é o representante legal do seu povo. Ele, uma das suas qualidades essenciais como homem e como Deus, era perfeição. Jesus era um homem perfeito. Sabe o que significa? Que nós vamos ser como Ele é no futuro, perfeitos, sem pecado. Gênesis 9, de 20 a 25, acompanhem comigo aí. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, sobre o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja servo dos servos a seus irmãos. Então nós temos aqui a exposição de Noé diante de uma embriaguez, pecado. Percebam aí a atitude de Noé. A atitude de Noé é uma atitude pecaminosa. Ele se expôs a um vexame, né? Ele se expôs ao pecado de Cão. E por outro lado, a atitude pervertida e vergonhosa de Cão, desonrando seu pai e expondo ao vexame que ele mesmo se expôs. Percebam no texto, eu não vou entrar aqui nas minúcias do texto, mas percebam aí que a atitude contrária dos seus irmãos demonstram claramente a atitude pecaminosa de Cã. E aí você vê nessas pessoas que foram separadas, que foram frutos da graça de Deus, pecado presente. E aí Deus já avisa: eu não vou destruir mais, eu vou usar de misericórdia, não vou destruir mais desse jeito. Ele vai aguardar o último dia. Eu vou usar da minha longanimidade, e essa destruição vai vir só no final, porque eu quero separar para mim os eleitos, pessoas que se tornaram santas, ou melhor, que foram santificadas, foram separadas por Deus do pecado, da influência destruidora do pecado na vida deles. E aí, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, percebemos o mesmo fenômeno que Paulo descreve em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 10 a 12. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Vejam que as palavras do apóstolo Paulo, elas coadunam com as demais escrituras a respeito da condição do homem. Lá no Salmo 14, verso de 1 a 3, você vai ver a escritura dizendo assim: diz o homem, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. E percebam que vamos dizer assim, a consequência, ou seja, o resultado da insensatez no coração é esse aí: corrompe-se e praticam abominação, Aí você lembra de Provérbios capítulo 14, ok? O conhecimento de Deus faz um homem entender o seu caminho, ou seja, viver um caminho de retidão. Já não há quem faça o bem. O céu olha para os filhos, o Senhor olha para os filhos do homem para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Abre o Salmo 53, verso de 1 a 3. Veja aí. Salmo 53, versos de 1 a 3. Água? Eu estou precisando de muita água. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha para os filhos dos homens
para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. A mesma coisa. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Diante disso, em nenhuma hipótese, uma pessoa nascida em pecado buscará naturalmente seguir a Deus. Não, ninguém está buscando a Deus. E se alguém muda de direção, não é para encontrar o bem, mas é para o mal. A Escritura vai dizer que o homem natural é desvantajoso para Deus e inútil também para Ele. Lá em Romanos capítulo 3, verso 12, Paulo diz que ninguém é bom e também declara que não há quem faça o bem, nem sequer umzinho. Aí você entra ali nos evangelhos. Entra nos evangelhos. Aí você vê os doentes espirituais reconhecendo o seu pecado. E aí você vê os que se dizem saudáveis espiritualmente, como o jovem rico: Senhor, eu temo a Deus, faço isso, faço aquilo outro. Todos são inúteis. O Senhor vai dizer que o homem, quando ele é transformado, ele se transforma num servo inútil. Por que servo inútil? Porque não faz nada mais daquilo que é necessário fazer. E por isso nós somos chamados de servos inúteis. Por quê? Porque fazemos aquilo que temos que fazer. O homem natural, ele é desvantajoso, é inútil para Deus, porque é inimigo. E é dessa corrupção, desse estado em que o homem se encontra, que a Escritura fala, de onde procedem todos os nossos pecados atuais. E essas duas condições, corrupção natural, corrupção original e pecado, estão sempre unidas. Por quê? Porque os nossos pecados brotam de quem? Dos nossos corações, das nossas almas, de nós mesmos, como diz as Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Tiago vai dizer que o pecado está no coração do homem. Abra aí Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Veja o que a Escritura diz. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Onde está isso tudo? No coração do homem. A própria cobiça do homem. E aí você, pastor, para que eu estou sabendo disso tudo? Você está sabendo disso tudo para entender, primeiramente, que você precisa procurar e se sustentar na graça de Deus. Que os homens não se converterão a Deus pelos seus esforços, ou pela sagacidade da sua retórica, ou da mensagem que você vai transmitir, e nós vamos falar hoje à noite sobre isso, por meio de uma parábola, mas é o poder de Deus que usa esses instrumentos. Não são esses instrumentos que usam o poder de Deus. A gente pensa o contrário, né? Então a nossa postura, né, com os nossos amigos, maridos, esposas, entender que se o homem não tem esse entendimento, ele é inimigo de Deus. Por mais bonzinho que ele seja, ou se diga ser, ele não vai acertar o alvo se a graça de Deus não alcançá-lo. E o que eu tenho que fazer? Orar por ele ou por ela. O
que eu tenho que fazer? Dar um testemunho do Evangelho. Pregar a palavra com a minha vida, com o meu testemunho. Aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho, porque é somente essa porta só vai ser aberta por meio da palavra de Deus. É ela que vai abrir essa porta, porque é Ele quem fecha e quem abre o coração dos homens. É Deus. Clamar pela misericórdia, pela longanimidade de Deus, porque mais bonzinho que uma pessoa seja, e tem muita gente boa aí no meio dos ímpios, tem muita gente honesta, tem muita gente que gosta de justiça, que gosta de coisa boa, que gosta de retidão, mas que são ímpios, que são insensatos, e que o seu coração vai escolher sempre, vai tender sempre para o pecado e nunca para Deus, se Deus não for misericordioso para com eles. Mas o que o nosso texto está falando? Dessa corrupção original pela qual ficamos totalmente dispostos, adversa a tudo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Ou seja, o homem, o estado da corrupção original aqui na Escritura, vai chamar de morte. Paulo vai chamar de morte. Abre Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. E que o pecado vai levar a essa morte. Ou seja, o pecado nos leva a mais pecado. Como assim? A morte que se intensifica, que se torna mais mortal. Que linguagem é essa? Uma morte, se o cara está morto, como é que ele vai morrer mais ainda? É isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 2. Ele usa o presente contínuo do grego. O presente contínuo do grego dá a ideia de processo. De algo que está em processo. Ele vos deu vida estando vós mortos. Esse estando vós mortos aí é o contínuo do grego, dá a ideia de que ele morreu e continua morrendo. Como assim? Como assim uma pessoa morre e continua morrendo? Por quê? Porque o pecado é morte. Lá o que Paulo fala, O pecado é evidência dessa morte. Como nós vimos lá em Romanos capítulo 11, verso 12. Pecou porque é morto. Pecou porque essa natureza mortal está presente. É evidência disso. Mas peraí, mas o pecado leva a mais pecado. E isso, o pecado leva a mais pecado. É uma morte que você morre um pouco mais a cada dia. E é isso que os versos 2 e 3 vão mostrar. Quando ele diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, o verso 2 e 3 mostra como é essa morte nos delitos e pecados. Ele diz assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. É uma espiral de diferentes formas que cada dia mais a pessoa se afunda no pecado, emerge no pecado, torna-se cada dia mais morto, vamos dizer assim. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, a ideia de um rio, que com renteza leva, assim, e que você não pode se segurar. Ele está sendo levado, essa morte é isso, ele está sendo levado pelo pecado, segundo o príncipe da potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia de alguém que está em cima, fortemente pressionando para baixo. É como se você estivesse tentando levantar uma pedra de 500 quilos, você não consegue levantar. Se você não malhar como eu, você não consegue. Você está sendo oprimido, e aí alguém chega e pula em cima da pedra e fica lá assim, essa é a ideia aqui do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, além dessa prisão, além desse esforço que se faz para prender o homem no pecado, esse rio que leva e ele não consegue nadar na direção contrária, ele gosta, ele faz por prazer, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E essa linguagem é a mesma linguagem de Provérbios, andamos, a ideia de vida, de hábito, segundo as inclinações fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a descrição de Paulo
para classificar o homem morto em seu pecado. Uma morte contínua. Você percebeu, que seria, eu acho, pensando aqui agora, que seria o que acontece com toda pessoa que é morta. Você coloca a pessoa lá, bonitinha, arrumadinha, e aí você volta no cemitério para tirar os ossos da pessoa. Aí quando você chega lá, às vezes não tem terno, só tem ossos, porque ela morreu. E aí com a morte, o corpo se desfez, foi se deteriorando, foi apodrecendo e ficou só os ossos. Essa é a ideia aqui. É isso que o pecado faz, ele vai aumentando, ele vai piorando, ele vai deteriorando o homem até um completo estado ósseo, terminando no inferno. Por quê? Porque a tendência do pecado é sempre para baixo, a não ser que seja parada pela graça de Deus. E é interessante porque nessa realidade algumas pessoas conseguem ver essa horrível realidade, os maus desígnios de seus corações, como falamos aí anteriormente, em Mateus capítulo 15, verso 19, pela boca do Senhor Jesus Cristo. Mateus fala, que é do coração que procedem essas coisas. Alguns conseguem ver essas coisas, outros nunca vão despertar dessa realidade, e outros despertam e se arrependem do mal. Eu gostaria de concluir o nosso estudo chamando a atenção para o que essa sessão nos diz. Essa sessão nos ensina que todos os homens pecam desde o princípio, que o âmago da natureza humana é moralmente corrompido, que essa corrupção moral é tão radical e inveterada que os homens, por natureza, são incapazes em relação à moral e ações íntegras, que essa condição é inata e natural desde o seu nascimento. Sendo assim, todos os homens de todas as épocas pecam assim que se tornam capazes de ação moral. E aí é quando abrem os olhos, porque a gente vê os nossos filhos nem sabem falar e já estão fazendo pirraça, mas eles fazem aqui sem saber, As crianças praticam um pecado sem saber, sem entendimento, Mais adiante eles vão aprendendo naturalmente, Seu filho, quando pequenininho lá, não fala nem direito, aí coloca a mão assim no negócio e fica olhando para você. Ele sabe que não pode fazer aquilo, Isso já vem com um ser humano, Agora, explicar isso, como é que a gente vai explicar isso? É um fato universal. Se é um fato universal, só pode ser explicado pela depravação comum da natureza humana. E assim, terminando a nossa exposição, eu tinha aqui todos esses textos para ver, mas não vou fazê-lo. Se vocês quiserem depois, vocês anotem. E assim, todos os homens são pecadores. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos 3, 1 a 19. Suas ações pecaminosas procedem de corações ou disposições da mesma natureza, pecaminosas. Mateus 15, 19, Lucas 6, 43 a 45. A disposição que inspira a ação pecaminosa é pecado, uma corrupção moral. Ultimamente estavam falando aí, olha, tem que ter paciência, O desejo homossexual não é pecado. Desconhecem o 9º mandamento. O 10º mandamento. O 10º mandamento vamos dizer assim, é um tiro de misericórdia. Por quê? Porque todos os mandamentos apontam para determinadas práticas que a gente faz. Aí o fechamento, do 10º mandamento, não cobiçarás. Ou seja, ele está apontando o coração, aquilo que vai dentro de você, que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém está percebendo. O desejo pecaminoso é pecado. É pecado.
Aí você tem Romanos 6, 12, 14, 17, Romanos 5, 7 a 17, Gálatas 5, 17 e 24, Efésios 4, 18 e 19. E aí essa corrupção envolve cegueira moral e espiritual, tanto da mente quanto do coração e afeições. E aí, desculpem o exemplo, mas como você pode, porque está relacionado, como você pode votar ou defender um homem que é ladrão, bandido? Tem crente defendendo esse homem. Que é isso? Na nossa cultura, político já é assim, né? Mas ninguém tem provas disso, sabe? Mas como? É cegueira espiritual. É cegueira espiritual. Cegueira, completamente cego. Tem lá na sala de aula, às vezes os alunos lá somem, dá uma roubalheira lá, um roubando coisa do outro. Rapaz, a sala só falta vir abaixo. Por quê? Porque o fulaninho lá está roubando dele, que ele também rouba do outro lá. Mas está revoltado. Aí como é que você vai votar numa pessoa dessa? Como é que você vai defender um homem desse que não se arrependeu? Cegueira moral, cegueira espiritual. Porque você pode gostar de uma pessoa, aquela pessoa pode ser seu marido, seu filho, seu melhor amigo, e não compactuar com determinadas coisas erradas, chamar atenção por amor, mas não compactuar. Cegueira moral, cegueira espiritual. Essa corrupção moral e prevalecente, tendente para o pecado, está em nossa natureza desde o nascimento. Os homens em seu estado natural estão mortos em delitos e pecados, consequentemente não podem ser restaurados por nenhuma mudança de propósito ou reforma moral de sua parte, mas tão somente por um ato poderoso de Deus chamado novo nascimento, nova criação, regeneração e vivificação dos mortos. E essas coisas, elas só podem ser dadas por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma esses corações. É o instrumento sine qua non de Deus para a salvação do homem. Gostou, né, seu Emílio, da expressão? E aí, queridos, no próximo tópico, nós vamos ver a confissão falando sobre a incapacidade do homem de pecado, a incapacidade do homem de pecado fazer o que é certo em decorrência de seu estado caído. A gente vai ver isso no tópico seguinte. Eu já falei, né, algumas coisas, a gente vai falar sobre isso aí no próximo tópico. E aí nós terminamos. Aí você diz assim: toda teologia tem uma prática. E para não gastar muito nosso tempo, que já passou, são meio de 15, o que isso afeta na prática? Uma das coisas principais é depender da graça de Deus. Segundo, é saber que os meios que Deus dá são os únicos meios para chamar o homem pecador à salvação. Nos traz humildade, porque nós não somos escravos do pecado, nós temos uma natureza pecaminosa que ainda nos puxa para isso. E aí precisamos, como nós vimos aqui, depender exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Segundo, que nenhum homem é melhor do que o outro, porque todos nós somos pecadores, e que todos nós necessitamos da graça de Deus, e que todos nós estamos numa mesma condição, e que todos nós, nessa condição que nós estamos aqui, somos filhos de Deus, e precisamos contar com aquele que é o nosso Pai, porque Ele não vai nos faltar. Quando um pai falta com um filho, ele está indo por um caminho antinatural. Antinatural. Porque o natural é exemplo de Deus para com seu povo. Um pai nunca falta com seu filho. É isso que Deus faz conosco. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos
Tem uma pergunta, Daniel? Eu estava aqui querendo responder a sua pergunta. Quem? Vamos orar então para a gente terminar. Eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcos olhar para a gente.